Olá, tudo bem com vocês? Cá estamos de volta. Como podem ver, eu não estou na minha casa, eu estou em São Paulo. Vim ver minha filha, que fez aniversário no domingo passado. E resolvi, antes que outubro termine, gravar alguma coisa sobre o Dia dos Professores, em homenagem a esse pessoal que dá a vida pelo sonho de ver a gente crescer, se tornar gente por inteiro, né? Aí, um salve para Antonieta de Barros, que criou o Dia do Professor, um salve para Paulo Freire, cujo centenário é celebrado este ano, de 2021. Eu escrevi um texto no blog A Tal Mineira que fala sobre esse diálogo entre Paulo Freire e Antonieta de Barros, que antecede a ele. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra a se eleger deputada estadual e a primeira mulher a ser eleita deputada no Brasil, estadual no Brasil. Então, ela foi uma lutadora pela causa da educação e pela causa das mulheres e das pessoas carentes. Ela, uma mulher, ela mesma, uma menina pobre, filha de escravas libertas, que fez da educação o seu brado de vida e evolução. E Paulo Freire também é um educador que é patrono da educação brasileira e reconhecido internacionalmente a sua filosofia da educação como forma de crescimento interagido com a cultura. Os dois conversam muito proximamente, é interessante isso, embora Freire tenha tido uma vida mais longeva e que o levou a produzir muito mais, né, do que Antonieta. Mas eu escolhi... Antonieta tem um livro chamado Farrapos de Ideias, que reúne crônicas que ela escreveu ao longo da sua vida nos jornais catarinenses. A obra de Paulo Freire é mais conhecida. Mas eu escolhi aqui um livro que não é de professora, de professor, de professora, que é O Quarto Canal, da minha amiga e companheira de lutas e de teclinhas, Clara Arregui, que é uma mineira que vive em Brasília. Ela tem uma obra longa, extensa. Esse se não me engano, o 26º livro dela. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. É isso. É o 26º livro dela. E ele tem uma versão em português, escrita em português, e foi invertido para o inglês. É a mesma história em 2 idiomas. Não é a primeira vez que ela faz isso. Mas eu estou sem óculos, porque eu estou aqui numa varanda super ventilada, super iluminada, e eu boto os óculos e vocês veem São Paulo. Quer ver? Ó, uma parte de São Paulo. Lá a Serra da Cantareira, aqui uma parte eu estou no Sumarezinho, então uma parte do bairro, e eu não sei para cá, para baixo, qual é o nome do bairro ali de baixo, não. Mas, olha, os prédios vocês veem refletidos nos meus óculos. Veja só, esse livro a Clara dedicou para mim dizendo que é uma defesa da educação e dos professores. Mas o livro é mais do que isso. O rapaz que escreve a orelha do livro, que é o Marcos Fabrício Lopes da Silva, que é um jornalista, professor, doutor em estudos literários, poeta e pesquisador, além de ativista cultural, ele diz assim do livro: a literatura sempre esteve a par com o que a humanidade pode fazer para estender os horizontes de sua consciência. O Quarto Canal de Clara Arregui é irrigado por essa opulência do ser, o pensamento levado ao reino do sentimento e o sentimento conduzido com igual ousadia à esfera do pensamento. Ofício, técnica
e forma. Enredos tocados por dilemas existenciais, políticos e éticos. Isso é que dá o ritmo e vida entre o feijão e o sonho, como diria Orígenes Lessa. Os personagens mostram detalhes tão pequenos de todos nós. Num passeio etimológico pelos nomes, as profissionais da boca, início do sistema digestivo e integrante do aparelho fonador, a dentista Mariluz, a iluminada, e a professora Fabrícia, a artesã. Representam aqui um encontro entre o pensar, o discurso e o fazer, o agir, em prol do desenvolvimento integral e holístico. Boca de anjo e boca do inferno, entre aspas, dão o tom da gramática do desejo, especulada na voz narrativa de Clara Regui. Ela afirma o ser humano como um animal simbólico e construtor inventivo, mesmo quando o desencantamento do mundo, Max Weber, e a banalidade do mal, Hannah Arendt, acidentam a verdejante paisagem. Tanto o pessimismo exagerado quanto o otimismo desenfreado são perigosos. Se a dor de dente vem do quarto canal, tratamento dentário, em termos denotativos, ela abre passagem como quarto canal, comunicação educativa, metaforicamente firmado para cuidar da dor da gente. Dor que se manifesta quando ouvimos pouco o que vem de dentro. A construção da vida precisa estar além da rotina de preparação da morte. Morte é tudo que deixou de ser criado. Por isso, criar é manter a vida viva. Só a criatividade dará solução para o desafio novo. Veja que a Clara pega uma linha interessante aqui de argumento para escrever o livro Em Defesa da Educação. E ela fala das agruras, a personagem central, que é a Fabrícia, a professora Fabrícia, ela anda às voltas com sucessivas dores de dentes e tratamento dentários que atravessaram a vida dela toda. E ela, entre essas reflexões sobre o dente e as dores, ela fala das dores dela, pessoais, das dores de ser professora, das dores de um país que está tomado pela ignorância, como nunca esteve, talvez. As dores do mundo, e esse mundo é o Brasil. Tá? Eu vou ler aqui um pedaço do trecho dela. O prefácio do livro, inclusive, é da historiadora e cientista política Lucília Neves. Ela é sobrinha do Tancredo, sabe? Eu já entrevistei, tive a alegria de entrevistar a mulher, Lucília de Almeida Neves Delgado, uma mulher inteligentíssima, desse mundo da educação, desse mundo que clareia a vida da gente. E ela fala que aqui, os livros inúmeras vezes surpreendem pelo que transmitem de luz. Uns têm iluminação opaca, outros sépia, alguns trazem luz branda. Há aqueles em que claros e escuros se alternam no desenrolar da trama. Outros são luzes encobertas por névoas do princípio ao fim. Mas também há os que, de forma excepcional, nos fazem sentir sabores e cheiros. Esses são raros e fabulosos em sua capacidade de mobilizar o leitor. Clara Regui nos oferece um deles. Então, vamos lá. Esse é um trecho só do prefácio. Eu vou pegar logo, eu escolhi, espero que dê para ler todos os capítulos que eu escolhi. Mesial, chama Geografia Humana, esse capítulo. Mesial, distal, palatino, lingual, vestibular. Parece coisa de concurso para entrar na faculdade, mas não. São posições dentro da boca. Se a cárie é do lado de trás do dente, na direção da garganta, é na distal. Se é para perto dos dentes do centro, mesial.
Se do lado de dentro da boca, perto da língua, lingual. Lá para cima, palatina. Entre os dentes e a bochecha, vestibular. Muita gente não sabe ou esquece que vestibular diz de vestíbulo, local. Tá aí. Cadeira de dentista também é cultura. Quando eu não estou tentando controlar a respiração para não ter um ataque de pânico ao som do motorzinho, procuro aprender. Para que me serve? Nada, com certeza. Mas como dizia meu velho, informação não ocupa espaço. E como é bom acumular conhecimentos novos. Palavras dele, entre aspas. Dizia isso de chacota, pois era um homem culto e inteligente, ainda que não muito bem sucedido na vida. Profissão? Professor, claro. Você sabe que vive numa sociedade adoecida? Quando as pessoas inteligentes, cultas, bem preparadas, são mal sucedidas porque escolheram a profissão mais nobre de todas, o magistério. Meu pai sabia um pouco de tudo e muito de uma área, geografia. Quer coisa mais inútil na sociedade de consumo tecnológica que valoriza quem é capaz de multiplicar seus milhões de moedas à custa da miséria dos outros milhões de pessoas? Não fui boa aluna por ser filha de professor, embora um dos nossos jogos mais gostosos na infância fosse memorizar as capitais dos estados e dos países. Só por isso eu sei até hoje fatos relevantes como ser Colombo, a capital do Sri Lanka, Jakarta, da Indonésia, Ankara, da Turquia, Haia, da Holanda, Budapeste, da Hungria, Bucareste, da Romênia, Porto Velho, de Rondônia e Boa Vista, de Roraima. Mas os saberes do professor de geografia iam muito além dos nomes dos países e capitais. Ele adorava subir a Serra do Curral em Belo Horizonte, nossa terra natal, e ficar me mostrando as formas geológicas, os tipos de minério que ali havia e que davam nome não só ao estado, Minas Gerais, mas à região onde se localiza a capital, o quadrilátero ferrífero. Formações de rochas e tipos de terra escura recheada de pozinho brilhante do minério de ferro. Mas adiante no horizonte que se estendia por ali abaixo, ilustrando o acertado nome da bela cidade onde foi plantada a nova capital, os morros, montes, curvas, os riachos e ribeirões, a maioria já capeada, sobre os quais nasceram avenidas em cada bairro. Mas além a Serra Verde, a fechar como um parêntese gêmeo à do Curral, aquele centro urbano todo corcoveado, encurvado, recurvado, o sol ricocheteando nos vidros das casas e dos prédios, o mundo aos nossos pés. Naquele tempo não era ainda a selva de pedra, o mar de arranha-céus, mas Belo Horizonte já avisava que não ficaria constrita à Avenida do Contorno, pois já se espalhava para todo lado, se expandindo como um corpo vivo. E isso meu pai via e me mostrava. Geografia física e humana aplicada. Esse é o trecho desse capítulo que é muito interessante e fala do amor da filha pelo pai e de onde vem o amor da filha pela capacidade de ensinar, né, de repassar conhecimento. Couraça de aço. Na minha sessão de massagem, meu terapeuta luta contra as crostas da armadura que me tolhem movimentos básicos nos braços, nos ombros, nas pernas, na coluna. O trabalho dói, mas não machuca. Nada fica roxo ou dolorido após a sessão. Apenas, devagar e pouco a pouco, as tensões vão cedendo, músculos e tendões vão se alongando, se permitindo ir onde sempre deveriam ter ido. Às vezes, a musculatura está mais enrijecida por causa dos exercícios sobre a bicicleta. Mas são outros tipos de desgaste. São cansaços saudáveis, superficiais, superados com a dose certa do descanso. Massagem profunda busca outra coisa. Ativar a consciência corporal, quebrar resistências antigas. De onde vem? De quando vem? Nesta segunda-feira, enquanto gemia de dor, lembrava que sempre fui travada. Sempre.
desde muito pequena. 4, 5, 6 anos? Com certeza. Não me lembro de mim em poses que vejo nas criancinhas pequenas, de abrir ou levantar as pernas, de encostar o pé no nariz, de abrir naquela espontaneidade que a infância vai perdendo à medida que acumulamos tempo de vida. E o que mais? Criação repressora, culpa cristã, cerceamento de gestos, de posturas, censura. Ainda mais eu, criada por vó, mulher do século XIX. Meninas direitas não abrem as pernas. Meninas direitas não cruzam pernas encostando as coxas no chão. Não levantam pernas, não dançam sem música, não expandem gesto, não riem solto, não falam alto. Isso é uma coisa, mas tinha mais. A deficiência visual, enxergando mal desde sempre, vejo nas minhas fotos de criança a menina do olhar caído, tristonha, reprimida. O escasso campo visual não dá margem a grandes expansões do corpo. E mais, na parte da repressão religiosa, o corpo como inimigo, empecilho para a santidade, e não o corpo como valor. E a menina míope, de óculos desde os 5 anos, inteligente, só podia caminhar pela vocação intelectual. A futura professora, o crâniozinho, cabeção, só cabeça, só coração, sem o resto. Boazinha, bacana, sem beleza, sem sexo, sem corpo, sem desejo. A couraça de aço, assim, foi se consolidando ao longo dos anos. O corpo renegado, o sexo anulado, o desejo neutralizado. A ressurreição veio lenta, extensa, com conquistas e percalços nos processos terapêuticos e de autoconhecimento. Às vezes dói, metaforicamente, ou na carne, no osso. Às vezes dói na alma, sem metáfora. A fala, a escuta, a leitura, a escrita, o toque, a respiração no momento da dor, com massagem e autoanálise, com encontros e desencontros. Vamos quebrando resistências, tirando a casca e trocando a pele. Rumo à liberdade, à força e ao prazer. Rumo àquela menina bonita e triste. Para tirar dela o ar derrotado e lhe devolver a inteireza que deveria ser dela. Eu vi crianças desmaiarem de fome. Eu vi crianças chorando de medo. Eu vi crianças assustando com qualquer barulho, tamanho hábito de se abaixar e se esconder para driblar bala perdida. Eu vi o que não sonhava ver quando decidi ser professora. Eu vi olhinhos a procurar os meus. Eu vi um brilho inesperado de olhos devolver o brilho perdido dos meus. Eu vi a esperança morrer e renascer. Eu vi o impossível virar realidade. Eu vi a realidade se tornar de novo impossível e de novo real. Eu vi, vivi e sonhei. Preferia não ter acordado deste sonho. A gente fica por aqui. Recomendo muitíssimo, o livro é belíssimo. Tem muita história interessante aqui dentro, muita reflexão necessária, muita descrição para incomodar o sossego. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda aí. E vá lá no blog, que lá certamente tem mais. Obrigada, até a próxima.